preparado aí? Passar um pozinho de arroz aqui para tirar o brilho. Todo mundo aí retocando a maquiagem. Então vamos lá, senhoras e senhores. Vamos aí iniciando o nosso estudo desta noite, 16 de março de 2022. Estamos aí sem a nossa componente Amanda, que resolveu fazer um happy hour em plena quarta-feira, senhoras e senhores. Está lá tomando seu vinhozinho e desprezou a gente, mas tudo bem. Estamos aí, então, com o nosso profeta do caos, Babu, que estamos esperando. Estamos esperando aí a mensagem do meteoro para o fim do mundo, ou então a bomba atômica, senhoras e senhores. Para acabar de ver tudo isso daqui. Estou aqui nos campos, nos trigais da Ucrânia, senhoras e senhores. Viva a Ucrânia, senhoras e senhores. O Putin que vai se lascar, senhoras e senhores. E estamos aí com o nosso extraterrestre Jorginho, que já avisou seus companheiros. Assim que estourar a Terceira Guerra Mundial, ele vem resgatar a gente, senhoras e senhores. E eu estou aqui esperando, Jorginho. Estou esperando ser resgatado pelos seus primos. Tá difícil. Vamos lá. Vamos. Gente, eu vou mandar para vocês. Lá vem, ó. Depois eu falo aí. Você começou, senador. Lá vem, senador. Vamos para o... Mas não se preocupe, não, que os gays estão tomando conta do Putin lá e esse é o problema. Mas nós vamos abduzi-lo, vamos mandar ele para ficar junto com o Hitler lá em Plutão por 1000 anos. Outros dos mitos do espiritismo, né, cara? Colocaram o Hitler numa prisão, né? Outro dos mitos do espiritismo. Vamos embora. E o mais interessante é que ninguém conversou com os caras de Plutão, que eu nem sei como é que chamam no planeta, mas se eles admitiram que lá que se fizesse uma penitenciária, porque todo mundo que é ruim vai para Plutão. E é por 1000 anos, vai ficar lá sozinho, naquela vastidão do universo lá. É cada ideia, né, amigo? É cada ideia que se insere no meio espírita, né? Sem comentários. Vamos embora. Capítulo 7, Lei de Sociedade. Necessidade da vida social. Há um paradigma. Eu discordo. O senador também. Vamos embora. 766. A vida social é uma obrigação natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades ao relacionamento. Ou seja, é para essa contribuição mútua. Sozinho não vão para lugar nenhum. Sim, porque essa pergunta ela está diretamente colocada, principalmente, eu entendo, em função ao tipo de civilização que era o parâmetro da época, que era a Paris. Mas, na verdade, aqui talvez, para mim, está falando também de toda a natureza, porque a grande maioria dos não-humanos também vivem gregários, né? Poucos animais vivem de maneira solitária. Então, quando ele fala assim que Deus fez o homem, eu acho que Deus fez o princípio inteligente, é assim que eu entendo essa coisa, para viver de maneira conjunta, para compartilhar o espaço, entendeu? Ele não fez o princípio inteligente em função de uma solidão, de um caráter, tipo, um individualismo, digamos assim, específico. Eu acho que ele nos fez para vivermos em grupos, porque eu acho que só nós aprendemos dessa maneira. O senhor já está expandindo, né, o entendimento. Aqui está falando o homem, ainda cita o homem. Mas é que tá, porque essa pergunta eu sempre entendi assim, tanto é que numa aula lá no Batuíra, eu falei exatamente sobre isso. Ó, a vida social está na natureza, e natureza aqui pode-se pensar na faculdade do espírito ou na natureza do humano, mas ela foi colocada aqui pelo seguinte, a grande questão
em relação, na época de Kardec, era o tipo de sociedade que nós tínhamos. Ô Jorge, mas aqui nós temos que dizer o seguinte, que é dado ao homem a vida, a sociedade, para ele progredir. Nós saímos da caverna, e aonde que nós chegamos e para onde que nós vamos. Os animais, eles não têm um progresso de sociedade. Eles sempre estão andando no bando, faz a covinha dele, faz a casinha na árvore, tudo do mesmo jeito. Então aqui é específico do homem, porque da onde que nós saímos pela força da união, por viver em sociedade, ele foi cada vez crescendo mais, fomos fazendo as leis, estamos aperfeiçoando essas leis. Então aqui ele diz, que nem o nosso amigo falou, 2 vezes do homem. Então é essa lei de sociedade do homem, porque leva tudo a um progresso, da onde que nós saímos, para onde que nós vamos, todo esse caminho, seja de construção, seja de leis, seja de tudo. E os animais, você não tem esse tipo de evolução de sociedade. Não, porque, Babu, nos animais não humanos, essa questão de compreensão, de compartilhamento, ela não existe. Ele não tem um pensamento, digamos assim, de compreensão de si mesmo. Mas, quando nós éramos, digamos assim, bem anterior, éramos uns pré-humanos, nós começamos a perceber que ser gregário, e ainda não éramos família ainda, hein? Éramos gregários, vivíamos juntos, porque nós percebemos que a sobrevivência em conjunto era mais fácil. Depois nós percebemos o plano de família, porque você pensa bem, quando nós éramos antes do Cro-Magnon, do Neandertal, nós não tínhamos uma noção, digamos assim, eu vou casar com essa mulher e ter filhos. Nós não tínhamos essa ideia, mas ser gregário em bando vivia muito melhor e era muito mais saudável, porque você tinha a questão de sobrevivência. Agora, a sociedade, como nós conhecemos, ela começa quando? Quando nós já vivíamos na época da agricultura, já vivíamos em vilas. E aí a gente começa a perceber a questão que você falou, de leis, de compreensão. E que Kardec quer trazer é isso, é esse plano de sociedade, dessa evolução de uma sociedade. Que se a gente trazer os animais vivem numa sociedade, mas essa sociedade não evolui. Não, mas eu coloquei esse adendo assim, da minha compreensão em função, porque nessa época do século XIX, uma questão que tinha bastante, foi assim que eu entendi, e foi nisso que eu me baseei a minha aula lá no COEM. Porque nessa época, quem era muito lido era o Jean-Jacques Rousseau. Num dos livros dele, que fala de sociedade, ele começa a criticar a forma como o homem lidava com o próprio ser, entendeu? Sabe, em relação à religião, aquela coisa toda. Não é um livro... Porque somos seres imperfeitos. Até hoje, nossa sociedade, não é uma sociedade ainda bem estruturada. Hoje a gente faz a gente pode fazer mais crítica que o Rousseau fez na época. Porque ali estava começando, hoje a gente já tem uma ideia do que é mais justo, mas continua fazendo tudo errado. Mas a ideia de Kardec nisso aqui, dos espíritos, é mostrar essa evolução da sociedade humana. E a sociedade humana, ela evolui, ela passa por etapas e ela vai chegar num determinado lugar. Então não tem como você encaixar animal, a sociedade animal. A sociedade, os animais vivem em bando, compartilham, tudo, mas eles não são regidos por uma lei de sociedade que essa lei evolua. Não, vem cá, Babu, correto, que eles não têm isso, mas eles têm um gregarismo que também é nosso instintivo, entendeu? Eu acho que nós trouxemos isso e com digamos assim, com o desenvolvimento do pensamento mais discernitivo, nós passamos de ser gregários ou simplesmente um bando e passando a ser uma coletividade. E aí teve que ter aquela, digamos assim, na caverna, né? Teria que ter um líder, teria que ter um controle de, olha, cara, você dorme aqui, você dorme lá, olha, você não pode fazer necessidade na água do rio que a gente vai beber. Quer dizer, tudo isso começa quando você sai de uma ideia de bando, de gregário instintivo e passa a ser uma coletividade. Nós ainda somos coletivos ainda.
E aí, Claudinho, o que é que você me diz? Esse blá, blá, blá todo aí é justamente para dizer, resumindo, o homem deu a palavra, ele ainda fala, ó, Deus não deu inutilmente a palavra Ao homem. ao homem. Animal não tem palavra, ele não fala. Já volto rapidinho, calma aí. Fica aí. Fala aí, Claudinho. O animal, ele não tem idioma, ele não se comunica com ideias abstratas como a gente. Então, o animal, ele vive ali uma composição entre eles, muitas vezes podemos classificar de bando, mas eu não considero isso uma sociedade. Isso aí é um bando, são animais da mesma espécie, é um instinto de autopreservação da espécie. Então, eles não têm capacidade de criar uma sociedade com ideias, com construções sociais. Então, o animal ele só é instinto de sobrevivência. Então, aqui na pergunta, o que ele está falando é especificamente ao homem. Então, ao homem foi dado a capacidade de falar, e isso é uma coisa que é estudada, inclusive, pelos cientistas. Né? Por que só o homem fala? Por que os animais não falam? Então, já foi comprovado que na própria constituição física do ser humano, ele já existe essa preparação para a fala. É diferente dos animais, que não existe isso. Então, a gente já foi criado para justamente ter uma linguagem para que a gente possa se comunicar, porque ninguém é autossuficiente. Então, todos nós precisamos cooperar um com os outros para que a sociedade avance. Isso faz parte do aprendizado do ser humano, né? Porque é uma lição de humildade, as pessoas terem que cooperar umas com as outras. É uma lição de solidariedade, né? Isso a gente viu durante a pandemia, muito mal exercido pela humanidade, né? A solidariedade foi lá pouquíssima, né? A gente tá vendo hoje, né? Os africanos estão ficando por último na fila dos resgatados aí, dos refugiados. Então, quer dizer, solidariedade ainda não foi aprendida pelo ser humano. Mas aqui a questão é essa. A capacidade de falar foi dado para o homem para eles se entender, para eles criar uma sociedade que avance, né, aprenda cada vez mais, melhore cada um, né, como ser, né. Nos animais isso não existe, é puramente instinto, só isso. Tanto que nós temos uma faculdade específica, uma matéria específica, que é a sociologia, o estudo da sociedade humana. É isso que... Vamos embora? Vai, Claudinho. 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Aí que tá, Jorge, quando você deu essas ideias dos macacos ali, já com espírito hominal, com instinto eles procuram o grupo, mas já tinha a ideia, já tinha o princípio humano e o princípio hominal ali, o princípio hominal já estava feito ali. Então, por instinto, até eles vai se desenvolvendo, leva um pouquinho de tempo, até que você falou que chega numa sociedade constituída mesmo, quando a gente tem agricultura, mas desde o início ali que chegamos ao estado de hominal e começamos a ocupar os primeiros corpos, muito rústico ainda, vamos dizer assim, né? Então, já é um instinto que empurra a gente para essa vida em sociedade. É que eu estou tentando lembrar, mas eu não vou lembrar agora, mas eu lembrando, eu vou... Porque né, no século XIX, até esse meado, quando sai o Livro dos Espíritos, o grande estudo realmente era as falas de Rousseau, realmente. Um dos livros é o Contrato Social, onde ele criticava o tipo de sociedade que nós estávamos, digamos assim, principalmente nessa época do materialismo, da quebra muito radical com a religião, na formação só de coletividades. Então, eu sempre entendi que essa questão de lei de sociedade também veio para colaborar ou interpretar melhor aquilo que o Rousseau
na sua intuição, no seu trabalho, também já estava dizendo. Porque você pensa bem, Babu, você mesmo colocou isso. Nós ainda no século XXI, apesar de sermos uma coletividade com um conceito social muito mais elaborado, ainda viver em grupo, coletivo, de maneira social, é uma série de problemas. Basta ver o seguinte, nós criamos hoje o conceito de condomínio. O condomínio foi elaborado e criado, primeiro, para as pessoas ricas se livrarem do problema da violência que os pobres provocavam. Essa foi a ideal. E agora, hoje, tudo é condomínio. Mas você pensa bem, nós fechamos pessoas, princípios inteligentes, humanos, mas de terceira categoria, de terceira classe, não na categoria, em ambientes fechados que também não funcionam, porque um grupo doente, não colaborativo, problemático, o condomínio vira um pequeno planetinha de prova e expiação. Mas você disse tudo, né? Espírito de terceira ordem que nós somos. Então o Rousseau é o autor daquela frase que, na verdade, não é exatamente... Ele falou, mas é uma síntese do pensamento dele, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, isso, se a gente pensar da forma, do ponto de vista materialista, né, que não existe reencarnação, isso pode até ser. Mas só como nós somos reencarnacionistas, não é bem assim. Por quê? Porque a criança, quando nasce, ela está com sua personalidade adormecida. Então, quando é criança, ela está mais suscetível às influências, ainda não despertou o seu verdadeiro eu. Então, não é bem assim. A gente já nasce com todos os vícios e defeitos que a gente está carregando em nós mesmos. A gente vai mostrar isso durante a nossa idade adulta. Agora, se a gente cai numa sociedade onde a gente é levado a coisas erradas e a gente tem a propensão para aquilo, a gente, vamos dizer assim, foi colocado numa posição em que a gente vai ser testado se a gente realmente tem convicção de mudar ou não. Se a gente mudar, beleza. Se a gente não for firme o suficiente para mudar, a gente vai acompanhar essa sociedade. Porque essa frase que você falou, o Rousseau ele coloca muito bem o seguinte, que o homem, ele quase fala isso, né, que ele é fruto da sociedade, quer dizer, é a sociedade que impõe a ele um sistema, quer dizer, e nós sabemos que o espírito encontra no grupo onde ele reencarna as condições para ele desenvolver o lado bom dele e o lado ruim. E aí o peso maior vai ser qual o lado que esse espírito tem mais preponderante. Na verdade, eu penso o contrário. Não é a sociedade que forma a pessoa, é a pessoa que forma a sociedade. Ela vai atrás das sintonias dela. Uma coletividade de espíritos propensos a determinadas atividades, as pessoas vão nascer ali pela afinidade de aptidões. E tem duas coisas que a gente usa muito no meio espírita que acaba distorcendo muito a ideia. Que a gente fala assim, se a gente é errando que se aprende, né? Então a gente, é errado essa frase, porque você só aprende se você toma consciência daquilo que você faz errado. Senão, se a gente for por essa frase, errando, mesmo errando a gente aprende, então o melhor método de aprendizado é vamos errar à vontade. Quanto mais errar, melhor aprender mais. E a gente sabe que, errando, o espírito cada vez está mais... E outra coisa que a gente evolui. O espírito não evolui de uma hora para outra. A evolução é você dar um salto significativo em você. A gente vai se desenvolvendo a cada reencarnação, a cada encarnação. Então, quando a gente desencarna, não é que a gente chega no plano, cheguei mais evoluído, você chegou mais desenvolvido. Você pode ter uma evolução se você der um salto legal, se você mudar muito, mudar muito. Mas enquanto não, a gente vai se desenvolvendo, um pouco mais a inteligência, um pouco mais a moral, de vez em quando mesmo desenvolvendo bastante a inteligência, a gente usa ela mal, ela usa para
para prejudicar os outros, ou para benefício próprio só. Então, não tem essa, assim, o espírito a cada reencarnação evolui, ele desenvolve. Evolução já é um pouco mais complicado, vamos falar assim, é um salto a mais que ele dá. Simbora, vamos, Jorginho. Beleza, vamos lá. 768. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há, nesse sentimento, um objetivo providencial mais geral. O homem deve progredir sozinho, ele não pode porque não tem todas as faculdades. É preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Agora vem um adendo de Kardec aqui. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. É essa troca de conhecimento que a sociedade oferece para nós. Enquanto o senador lá atrás era um ótimo sapateiro, o Jorginho, um ótimo padeiro, o outro ali, um ótimo legislador. Cada um vai contribuindo do jeito. Um homem só não detém todo o conhecimento necessário. Sim. Então, essa troca, você vai esclarecendo as pessoas. Você vai ajudando que cada um forme uma ideia, uma inteligência maior de um todo. Fala, Claudinho, vocês são muito quietos hoje, Claudinho. É que vocês falam demais. Principalmente Jorginho. Jorginho começa a falar, não para mais. Mas a sociedade, ela vamos dizer assim, ela é uma sociedade ideal, uma sociedade que tenha diversidade. Então, você tem engenheiros, você tem agricultores, você tem cientistas. Então, cada um tem uma aptidão para alguma coisa. Então, esse conjunto é que forma a sociedade. E é assim que o ser humano vai evoluindo. É por isso que a gente não tem a capacidade de viver isolado, sozinho. É impossível. Vamos embora. Vida de isolamento e voto de silêncio. 769. Compreende-se, como princípio geral, que a vida social faça parte na natureza. Mas, como todos os gostos estão também na natureza, por que o gosto pelo isolamento absoluto seria condenado se o homem encontra nele sua satisfação de egoísta? Há também homens que encontram satisfação em se embriagar. Vós os aprovais? Deus não pode ter por agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. É o que nós debatemos no último sábado lá, quando eu, conscientemente, né, me torno inútil para uma sociedade. Se ficar isolado também, você vai se tornar um inútil, porque você tem que contribuir para isso todo, né? Então é que nem aí ele dá aquele tapa na cara, né? Então, tipo, tem gente que gosta de beber. Você acha que você está aprovando esse tipo de conduta? É o mesmo pergunta que nós fizemos no nosso último estudo, que a gente falou, tem um cara que prefere morar na rua e ficar naquele lá, porque vai ter comida, vai ter tudo, e a gente vai achar tudo certo. Porque nós vimos no nosso estudo lá, quando estávamos juntos lá na praça, lá, no nosso encontro tradicional, que, na verdade, o trabalho da criação do espírito é para que ele coopere sempre. Ou seja, digamos assim, na lei divina em relação ao espírito, ele não deve, não pode, não está na hora dele ficar sendo inútil, porque a inutilidade não é uma lei universal, você tem que estar sempre trabalhando, né? Por isso que, em relação ao homem, essa questão, digamos assim, não é nem religiosa, é quase uma lei impositiva.
Se você é inútil, se você não colabora, você realmente comete um erro gravíssimo na sua evolução e no, sei lá, no peso social, né? Só para deixar bem claro, porque vai estar, quando o Jorginho fala, vai estar para a posteridade internet com isso aí, né? Não é que todo mundo que está na rua é inútil, mas tem aqueles que, infelizmente, preferem, porque sabe, eu vou estar na rua, vou ter comida de fácil acesso, alguém vai trazer, eu não preciso trabalhar, eu não preciso prestar conta, e eu só quero dinheiro para usar as dorguinhas de vez em quando, né? Então você tem esses dois tipos aqui, que está na rua por necessidade mesmo, porque perdeu alguma coisa, que não teve muita chance na vida, e hoje, como a gente tem esse trabalho na rua há 26 anos aí, você percebe muita pessoa que foi feito até um levantamento aí, em uma faculdade em São Paulo, que tipo assim, 75 a 80% dessas pessoas que estão na rua tem lugar para morar, tem família, tem um local, tem uma casa. Só que ele sai por diversos motivos, por droga, por incompatibilidade com o irmão, com alguém da família, ou abuso, ou bebida. Então tem um monte de... Então mais 80% dessas pessoas tem uma casa, tem um lar, assim. Mas fala, Claudinho, você. Era só para não falar que achar que todo mundo tá na rua é vagabundo. Aqui ele fala porque o isolamento seria condenável, né? Satisfação egoísta. Então, Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, a pessoa que não é útil a ninguém acaba se tornando, na verdade, um peso para a sociedade. Porque se ele não produz nada, alguém vai ter que produzir por ele. Né? Então, se a gente imagina que a gente veio aqui ao mundo, não é por acaso, tem alguma coisa, como diz os evangelhos, Deus tem um propósito para você. Deus tem planos para você. Então, se a gente veio aqui para realizar alguma coisa, a gente ser inútil, a gente está perdendo tempo. Porque não tem essa troca de conhecimento. A pessoa se isola, leva uma ideia, formula uma ideia e pode estar mais errada possível, e fica naquela ideia por resto. Tipo assim, não é que você perdeu uma reencarnação, mas você vai dar um desenvolvimento muito grande para essa reencarnação. Né? Sim. Babu, você percebeu no mise-en-scène do Claudinho, Deus tem um propósito na sua vida? Não ficou realmente um pastor perfeito? Cara, esse cara renasceu para ser pastor protestante, cara. Ele fugiu, ele entrou no caminho da perdição como espírito, ele fugiu da encarnação dele. Ele transitou por tudo quanto é tipo de religião para ver se salva. Já foi ele jesuíta, já foi pastor. Agora tá na vez do espírito. Foi o coroinha de Lutero, foi tudo. Foi o pajé na tribo, foi tudo. Vai, Claudinho. Claudinho é nosso homo religiosos. Hã? Você é o nosso homos religiosos. 770. Que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. Essa aqui eu ia falar para você. Eu só não fiz isso porque acho que antes de reencarnar eu gravei essa aqui na memória. Eu gravei isso aqui, ó. Senão eu já estava lá, já. Essa resposta é uma cacetada. Que essa tradução, quem manteve foi o Noleto, né? Para fugir do pernicioso, acho que do Euclano Pires, mas no do Salvador Gentili não tem isso, não. É só fugir do contato do mundo, não tem nada de pernicioso. O meu tá assim, ó. O que pensar dos homens que escolhem viver em reclusão absoluta para fugir do contato nocivo do mundo? Que tem que cai naquilo que você falou até de Rousseau, que tipo, o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe os costumes da época, mas a gente sabe que não é assim. Mas é esse contato
Se a gente olhar bem, que nem eu já falei, o que a gente chama de civilização é um verniz. A sociedade, principalmente em países de terceiro mundo, a nossa sociedade é muito nociva. São poucos os frutos, você vê de tudo. Você não vê um programa de TV decente, não tem alguma coisa boa, é sempre baixaria, é sempre coisa pro vulgo, pro público. Então você tem uma sociedade calcada, assim, que nem, tipo, até de trabalho, é muita disputa, é muito egoísmo, é um puxando... Então você não tem uma sociedade mesmo, que nem os espíritos falam assim, vocês não podem chamar de civilização, é só um verniz. Então, tipo assim, essa sociedade é muito nociva ainda, os produtos que ela rende é muito mais nocivo do que benéfico no final. E o que o Claudinho falou, você tem que ter uma vontade para vencer isso, para provar que você realmente... Fale, Claudinho. Então, no original de francês aqui tá exatamente como eu li aqui, tá? Para fugirem ao contato pernicioso do mundo. Então, a sua tradução aí, Jorge, tá furada. Não, porque o do Noleto, ele manteve exatamente isso, pernicioso. Foi o Salvador Gentili que tirou essa palavra, eu acho que ele achou muito pesada, porque, na verdade, quem coloca a conotação perniciosa, ela coloca, eu acho que foi Kardec que já adjetivou, no sentido assim, o homem se isola porque acha que a sociedade é ruim, então ele foge desse contato humano que ele considera ruim. Não, é que tem alguns homens que falam que a sociedade é ruim, que parte do pressuposto de Rousseau, que nasce bom, só que a sociedade... Tanto que a pergunta é, o que pensar dos homens que escolhem viver em reclusão porque acham que a sociedade é ruim? Então aí que ele fala? Ele vai falar que é duplo egoísmo. Egoísmo. Nesse ponto, Fala, Claudinho. Aqui o Kardec não está afirmando que o mundo é pernicioso. Ele está colocando que alguns homens acham que o mundo é pernicioso. E por isso eles fogem dessa convivência em sociedade, preferem se isolar, achando que com isso ele não vai cair em tentação. Exatamente. Então, aí ele coloca que é duplo egoísmo, por quê? Porque além da pessoa não viver em sociedade e de repente não contribuir com essa sociedade, ele não está fazendo nada em prol do adiantamento dele, porque em vez dele combater as más tendências que ele tem, ele está preferindo ficar isolado para não cair em tentação. Então ele não está colocando a si mesmo em prova, né, para se melhorar. Ele está preferindo fugir do combate. É igual o soldado que vai lá na guerra, em vez de combater, ele fica na trincheira lá, só vendo os outros morrer. E daí? Mas aí, o Claudinho, entra aquilo que você falou, em função da diversidade, né? Porque você está no meio de uma coletividade diversa exatamente para sofrer essas pressões no seu eu mesmo. Sei lá, você encontra político corrupto, não sei o quê, gente boa, gente ruim, gente que vai tentar te sacanear, gente que vai tentar te ajudar, porque você que tem que ser testado nesse meio, né? Nós ainda não somos uma coletividade, digamos assim, urbanamente de nível equilibrado para dizer que nós podemos... Por isso que eu falei, quando nasceu essa ideia urbanística do condomínio, foi realmente para a classe mais pecuniária da sociedade fugir dessa região pobre, entendeu? Porque foi para isso que ela foi criada. O condomínio foi criado para isso. Por isso que ele era mais caro. Tanto é que aqui em Jacareí tem Terra do São João, digamos assim, você compra um terreno lá, mas está no contrato de compra que a sua casa tem que ter um padrão de construção. Você não pode, digamos assim, fazer uma casa mais simples. Não, você tem que fazer uma casa compatível com... Quer dizer, eles mesmos já... A maioria dos condomínios de bairro mais endinheirado tem isso aí. Você tem que construir de acordo com que eles... para manter o mesmo nível no condomínio. Isso é normal já.
Mas é só falar com o senador, que ele tem os amigos, tem aquele condomínio, terreno no céu, tem uma casinha. Investe o seu dinheiro lá, o Jorginho. Ah, vou falar com esse cara. Obrigado por me dar o contato dele. Vamos lá, Jorginho. Fala, 770A. Mas, se esse retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não é ele meritório? Fazer mais de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Evitando o mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei de amor e de caridade. E isso realmente é complicado, hein, gente? O cara esquece que tem que fazer sempre o bem. Que cai na ideia da pergunta aqui, que ele fala assim, mas se a pessoa se retira... Eu falei para você, é o jogo, eu já falei para vocês. Mas se essa pessoa se retira e se priva, assim, eu vou fazer uma refeição por dia só, vou viver cominho, parece que tem um ar meritório, só que não tem, que ele fala assim, você tem que estar numa sociedade, você tem que ser uma engrenagem atuante dessa sociedade, você tem que fazer o bem, que nem os espíritos, não adianta só não fazer o mal, você tem que fazer o bem, deixar de fazer o bem também. Então você tem que contribuir dessa forma, não tem como fugir dessa... É tipo assim, é uma lei divina subentendida nessa lei de sociedade. Mas o Babu, o Claudinho, se não me engano, era no século XIX, o nosso ônibus religioso pode responder isso com tranquilidade. Tinha até uma certa mística, assim, de botar alguém para frente, desses padres do deserto, né, que se recolhiam como eremita para buscar uma iluminação e trazer uma resposta tal. Tanto é que quando eles voltavam com alguma coisa escrita, eram quase adorados, realmente. Nossa, esses eremitas é mais comum na Idade Média. É mais comum na Idade Média. Era uma forma que eles achavam que eles iriam mortificar o corpo, que eles iriam, evitando contato com a sociedade, eles iriam se elevar mais a Deus, quer dizer, conceitos completamente ultrapassados e errados, né? Justamente aqui o que o Livro dos Espíritos está colocando é justamente você vai se aprimorar estando em sociedade, não se isolando. Se isolando, você está igual aquele aluno que chega na sala de aula, ele vai lá o ano inteiro, só fica assistindo o professor, não faz tarefa, não faz prova, não faz nada. Chega no ano seguinte, o que vai acontecer? Ele vai repetir. Sim, com certeza. É o senhor Babu, 771. Babu entrou nas trevas. Alô, câmbio. ET chamando Babu, você foi abduzido. Alô, câmbio. Voltei, vamos lá. Cara, o que aconteceu aí? As trevas te envolveram, cara. Nós estamos reunidos em nome nós estamos reunidos em nome de onde Jesus é adorado, meu irmão. Então vamos colaborar aí. Depois eu tento mostrar o motivo. Tá legal. 771. O que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotar aos alívios dos sofredores? Esses se elevam ao se rebaixar. Tem duplo mérito por se colocarem acima dos prazeres materiais e por fazerem bem cumprido a lei do trabalho. Ou seja, hoje em dia você tem vários médicos aí da Cruz Vermelha, do Médicos Sem Fronteiras, ou seja, vai cuidar de regiões pobres, carentes. Você, tipo assim, não é uma sociedade alucinante, é uma sociedade bem mais menor, assim, vamos dizer assim, mas eles são lá justamente para e não tem aquele ar religioso, assim, é um ar, tipo, vamos falar de ciência, não, vamos lá cuidar daquele povo lá, daqueles
daquele povoado mais distante. Então, ali você tem uma caridade, vamos falar assim, uma caridade real. Mas o Babu, no catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, essa é a justificativa do padre não poder casar. Ou seja, assim, ele se retiraria do mundo profano exatamente para se dedicar à elevação dos outros seres, entendeu? Na divulgação do evangelho e no trabalho, digamos assim, aos sofredores. Mas não deu muito certo, né? Porque elevação moral, você vê que a igreja não conseguiu grandes trabalhos moralmente, assim, né? O rebanho que ela conduz não está tão bem moral, né? Claudinho, diga aí, você que é nosso homem dos religiosos, aí você pode falar de cadeira disso. Então, aqui o que ele está colocando é que, assim, você abre mão de viver numa sociedade para você ir auxiliar alguém que está precisando. Aí é diferente, aí é outra coisa. Aí você não está fazendo isso por egoísmo. Você não está pensando só em si mesmo, você está pensando nos outros. Então, ao abrir mão de certos confortos de viver numa cidade grande, você vai lá no meio do mato, lá no meio de locais isolados para você ajudar, você vai lá numa tribo indígena para prestar assistência médica, alguma coisa assim, é outra coisa, você está ajudando alguém, né? Agora, você se isolar só achando, né, eu vou me levar a Deus, quiser pensar só em si mesmo, isso é egoísmo. Então, a pessoa está indo lá para prestar assistência a alguém. Então, ele está pensando no outro. Vai, Claudinho. 771A. E os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos? Esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, pois trabalham para ela. Então, aí, nesse caso, o que ele está colocando aqui? A pessoa precisa se isolar porque ela precisa fazer determinado serviço e é em prol da sociedade, é em prol de alguém. Então, ele precisa daquela tranquilidade, daquele momento, para poder produzir, porque se estiver no meio da cidade, da família, aí ela não consegue executar o trabalho. Então, ela precisa. Aí, nesse caso aqui, ele está colocando assim, não é um isolamento absoluto que você não vai produzir nada, você está produzindo alguma coisa. Então, desde que você esteja produzindo alguma coisa para a sociedade, beleza, é isso que importa. Qual o motivo? Aí, como é que é o nome do peludo aí? Ô, Babu, como é que é o nome do peludo? Eu não sei, rapaz, porque eu vou falar para você. Tem uns 3 gatos que vivem aqui em casa, mas são de vizinhos. Eles vivem aqui em casa. Tem comida, tem bebedouro ali atrás, então eles passam um dia aqui em casa, porque é como um spa. É um spa. 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas, desde a mais alta antiguidade? Perguntais antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Entretanto, o silêncio é útil porque no silêncio te concentras e teu espírito torna-se mais leve e pode, então, entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas eles se enganam porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Aí um adendo de Kardec aqui. O voto de silêncio absoluto, da mesma forma que o voto do isolamento, priva o homem das suas relações sociais, que podem lhe fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. É a primeira pergunta. Quando ele fala que Deus deu a palavra a todos os homens justamente para se comunicarem, para ser. Aí vai o espertalhão e vão fazer voto de silêncio.
É aquelas punições, digamos assim, tipo de buscar virtude, como tem, acho que são os sunitas que fazem isso, os muçulmanos sunitas, né, que ficam fazendo um tipo de uma procissão e pegando aquela corrente, todo mundo fica pá nas costas, e vão andando, acho que é o irmão do Maomé, uma coisa assim do profeta, que nesse dia, todos eles ficam na procissão. Para eles é uma virtude, se ficar se malhando com aquele negócio lá, achando que isso está, digamos, colocando. Mas se a pessoa faz isso de boa fé, por uma crença real, tem uma validade, tem digamos assim, deve servir para alguma coisa. Não, nenhuma. O Kardec colocou aqui, não serve para nada. Não, mas vem cá, mas se você segue, digamos assim, dogma religioso em função de alguma coisa positiva, e isso te ajuda, Babu, eu vou te dizer uma coisa assim que eu considero muito interessante. Eu já contei para vocês que na nossa praça aqui, Código de Fronten, era um recanto de prostituição. A Igreja Universal, com seu trabalho, né? Poxa, tiram elas desse trabalho. Quer dizer, elas vivem em função de uma conotação protestante e não pentecostal. Mas elas, digamos assim, saíram da prostituição, elas estão com uma família, estão bem arrumadas, estão limpas. Quer dizer, eu vejo, digamos assim, elas seguem cegamente o pastor, mas de alguma maneira elas cresceram, ou não? Eu só não entendi o que tem a ver o voto de silêncio com o povo chicoteando as costas, prostituindo. Não, porque aqui é o seguinte, olha qual é a resposta, quer ver, peraí. Sem dúvida, os que fazem ações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção. Ou seja, se esse ato, mesmo de maneira, digamos assim, dogmática, mas se produz para ele um resultado para aquele espírito de maneira positiva, é algo mas aí, Jorge, você está misturando duas coisas. Aqui nós estamos falando do retiro, do voto de silêncio. Você não tem nada de positivo num voto de silêncio. Você não está se comunicando, você não está exercendo. Aí nós já vimos aqui 3 tipos. Kardec perguntou para eles, aqueles que se retiram para falar para não se corromper pela sociedade. Kardec coloca, duplamente egoísta. Depois fala assim, e aqueles que se isolam, mas vai ajudar uma tribo indígena. Aí Kardec, não, esse tá certo, tá fazendo a caridade, tá ajudando. E aqueles que se retiram para fazer como trabalho, tá certo, eles não estão rendendo algo para a sociedade. É uma coisa. Agora, tipo assim, que nem você falou, as meninas que ficavam ali na praça, outros 500, não tem nada a ver com o contexto do assunto que nós estamos tratando. Por isso que eu também fiquei perdido. Não, mas elas estão se levando de maneira. Veja bem, elas estão entrando num dogmatismo que estão criando para ela um caminho sem questionamento. Então, mas não é isso que a pergunta está falando. Isso. Que quando ele fala em essas provações voluntárias, está falando do voto de silêncio. Ele não está abrangendo todas as privações. É voto de silêncio a questão. Nós estamos falando de voto de silêncio e vida de isolamento nesse capítulo. Aí você quer trazer um outro tipo de exemplo que não está no assunto discutido. Porque eu tinha entendido que, sem dúvida, os que olham as privações voluntárias fosse uma coisa mais geral aqui. Não somente o voto de silêncio, mas mesmo que seja... Que essas meninas que saíram dessa vida, que provação voluntária que elas fizeram? Não fizeram nada. Só estão saindo de um ambiente assim, promíscuo. Mas elas estão entrando exatamente nessa coisa de desse dogmatismo. Você está seguindo. Aí você pode pegar qualquer cristão, qualquer católico. Porque eles estão entrando numa religião, mas essa religião não impede o convívio, a conversa, o trabalho. Eles são pessoas que vão trabalhar, que vão conviver.
Você levar para pensar, mas então tá indo por um lado dogmático. Só você pega católico, do mesmo jeito. Quem é eu? Sou eu. Que estou perdido, é isso? Laços de família, meu filho. Isso, e tudo isso na lei de sociedade, para a gente não perder. Agora vamos falar de laços de famílias. 773. Por que entre os animais, pais e filhos, deixam de se reconhecer assim que os filhos não necessitam mais de cuidados? Os animais vivem vida material e não moral. Já paramos aí, então. Ele já divide a resposta. A ternura da mãe com seu filhote tem origem no instinto de conservação de suas crias. Quando eles podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida, a natureza não exige dela mais nada. Por isso, os abandona para ocupar com outros recém-chegados. Então ele fala, ele deixa bem claro que uma coisa é os animais, que não têm uma vida moral, então só tem essa parte material. Nos primeiros meses a mãe ajuda, e depois, completado isso aí, ela já fez a parte dela na natureza, aí é cada um por si só. Ali não tem nada errado. Sim, porque, digamos assim, os animais da natureza passou a parte da amamentação, ou mesmo no parto, depois que forem paridos, eles já começam a caminhar, porque se não caminhar, o predador come. Digamos assim, nós no nosso, digamos, desenvolvimento humano, é que somos a espécie de animal que mais, digamos assim, vulnerável é a natureza. Nós ficamos praticamente quase 1 ano, 2, 3, ainda dependente digamos, do cuidado do bando, do laço de família, né? Isso realmente é verdade. Na natureza, você mal acabou de nascer, já tem que começar a andar, porque correr atrás do alimento da mãe e se safar da vida aí. Vai, Claudinho. 774. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? O homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Aí o Kardec fala, a gente sempre fica, que os espíritos falam assim, vocês, como homens, vocês não se entendem, se vocês são dos animais, ou vocês fazem parte do reino nominal. A gente tem o animal pensante, que nós somos nós, e os animais irracionais. Então, até os espíritos, para com isso. Há uma quarta classe, que é os animais e os homens, que é o reino nominal. Então é aí que fala assim, mas a pergunta é as pessoas que deduzem do abandono dos animais pequenos por seus pais, que entre os homens e os laços de família são apenas resultados costumes. A gente só tem porque a gente se acostumou assim, se não fosse a gente ia fazer que nem os animais, a gente ia criar e depois já deixar para o mundo tomar conta, né? Aí os espíritos, o homem tem destinação diferente dos animais. Então, para nós... Porque quando nós já começamos, mesmo na caverna, digamos assim, a ter uma noção moral de que a fêmea, na época nem podia chamar de esposa, mas a fêmea que compartilhava com você e a sua cria, eles não eram mais de abandonar quando começava a andar, eles já começaram a despertar esse elo que nós deveríamos ter, né? Claro que a família ainda é o melhor laço para começar a preparar os espíritos para viverem
não somente em sociedade, mas para poder aprender a viver espiritualmente. Isso, porque o espírito que um espírito mal trabalhado em família, mesmo no plano espiritual, ele tem dificuldade de se relacionar. Tanto que essa pergunta 205 que eles se referem no final traz esse negócio da reencarnação, que é aquela pergunta, e aquelas pessoas que acham que a reencarnação destrói o laço de família? A pergunta 205 não, ela amplia, você vai se reconhecendo cada vez mais nos outros. É uma família universal, você sai de uma família restrita e você entra para uma família universal, que você pode habitar qualquer mundo, aonde você for é uma família. Né? Fale, Claudinho, você não fala nada dessa questão, os fogos aqui comendo solto. Aqui ele distingue bem claramente, né? Os animais, eles não têm essa consciência social. Isso é uma característica humana. Então, eu lembro quando era criança, eu lia muito gibi quando era criança, e um dos gibis da Disney, que eu gostava mais dos gibis da Disney, tinha, de vez em quando, trazia umas historinhas lá, que era instrutiva, né? Aí falava sobre o mundo animal, então falava sobre os ursos, que a mãe ursa, ela criava os ursinhos até uma certa idade. A partir de uma certa idade, até uma certa idade, a mãe providenciava tudo, cuidava dos filhotes, defendia os filhotes. A partir de uma certa idade, ela simplesmente ia para o caminho dela e largava os ursinhos lá. Aí ela até, né, inclusive, ela até a partir de uma certa data, os filhotes começassem a acompanhá-la, ela brigava, ela empurrava, ela batia, que era justamente para isso, criei vocês para o mundo, se vira agora. Então é assim na natureza, né? Agora, querer que isso também aconteça entre os humanos, a gente volta a ser animal, porque não tem como. O homem, ele já não é mais princípio inteligente, ele é um espírito, então ele já tem razão, livre-arbítrio, ele tem capacidade de pensar, de ideias abstratas, então o comportamento já é uma outra coisa no reino hominal. Mas tem uma notinha aqui do avô do Babu. Manda. Diz o seguinte, Herbert Spencer considerou a família entre as instituições que dão forma à vida social. Marx e Engels como o primeiro grupo histórico, a primeira forma de interação humana. Auguste Comte como a célula básica da sociedade, o embrião e o modelo desta, de maneira que a sociedade perfeita é a que funciona como a família. Atualmente, a sociologia da família e a psicologia social, bem como as próprias escolas de psicologia do indivíduo, reconhecem a importância básica da família. O mesmo se dá nos estudos de psicologia educacional e de filosofia da educação. John Dewey, em Democracia e Educação, acentua a importância do lar na organização social e na preparação da vida social. Como se vê, a asserção dos espíritos de que os laços de família resumem os liames sociais são confirmados até mesmo pelos estudos materialistas da sociedade. Então, se até os materialistas concordam com isso, então está pacificado o assunto. Eu acredito que a gente pode fazer a última pergunta e parar por aí. Amanhã, semana seguinte, a gente começa um capítulo novo. Claudinho vai fazer a compra do mês, a compra da semana. Vocês que sabem, por mim podia ter umas 8h15. Vocês que sabem. Por mim tá bom também, você que sabe, são 8h07 aí. Vamos pensando aqui, deixa eu ler a última aqui então. Seu relógio está adiantado, porque no meu aqui é 8h02. O meu tá 8h06. Eu tô mais perto do Jorginho ali, ó. Tanto o computador como o celular. Nós estamos,
Então, eu sou sempre pelo meio termo. Vamos no 8 e 6. 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Gente, aqui cabe uma boa questão. Eu sempre coloco que, para nós, no movimento espírita, nós não temos mais, como na época de Kardec, a ciência espírita nos centros espíritas, para estudar as questões. Porque, na verdade, nós temos que entender o seguinte: essas perguntas aqui foram embasadas na ideia de família tradicional, a paraparental, homem, mulher, né, e filhos, consanguíneos e tal. Hoje, na nossa sociedade humana, nós temos vários tipos de sociedades de família. Nós teríamos que perguntar hoje para os espíritos como isso funcionaria. Se, digamos assim, para o espírito, uma família homoafetiva, porque uma parte da sociedade condena, a outra parte aceita, mas também não compreende muito, e a outra nem sabe o que pensar. Agora, para o espírito, porque aqui ele fala em relação, como isso em relação à família, tanto que, você pensa bem, o Engels e o Marx, né, que criaram o comunismo, a ideia do manifesto, Alberto o Conte, né, o integralismo e tal, quer dizer, esse pessoal não tinha uma ideia de diferencialidade. Hoje não é o positivismo. Positivismo, Só pegar família é família, independente da sua composição. O que quer trazer nessa pergunta aqui? Porque no começo de uma sociedade que nem a nossa, até uns anos 70 ali, vamos falar, até mais, o conceito de família era tipo, vamos ter a maior quantidade de filhos possível, esses filhos vão crescer, a gente vai ajudar na sustentação da casa, tal. Então ficava uma coisa muito material ainda, e a gente vai, então por isso que se a gente relaxar esse sentido de família, você vai cair no egoísmo, por quê? Esse conceito de família tende a evoluir. Hoje a gente sabe, não é assim, é só ter 300 mil filhos. É você dar uma educação boa, é você acompanhar, é você, tipo assim, cada vez mais esse conceito de família não é só coloquei no mundo, escola, uma profissão e depois ele casa e vai. Não, você vai conceituando cada vez melhor esse papel de uma família, das coisas, tipo assim, dos pertencentes dessa família, pai, filho, cada um. Você vai arrumando cada vez, porque aí a gente vai ver que não é só educação, de qualquer maneira, uma educação técnica, precisa ter educação moral, que sempre foi meio falha essas coisas, sempre foi colocado de segundo plano para você, não preciso colocar em tal melhor escola para ter conhecimento técnico. Mas com cada vez o homem mais espiritualizado, você vai tendo esse contexto de família com uma base mais moral. Então vai ainda evoluir muito mais esse conceito de família. E quando o Jorginho fala que é uma sociedade, ela só está vendo esse papel de Adão e Eva, né? Aí, o famoso Adão e Eva da vida só. Aqui quando ele fala recrudescência do egoísmo, é porque aí vai, vamos assim, voltar à era das cavernas, cada um por si, né? Então, na era das cavernas, o homem transava com a mulher lá, se ela engravidasse ou não, o problema é dela, não tá nem aí. Eu não tenho família, eu tô vivendo só pela matéria, então voltaríamos à era das cavernas. Então, a família é justamente isso, uma pequena escola de aprendizado de como viver em sociedade. Eu lembro até, tem uma mensagem do André Luiz, que ele fala que assim, as pessoas que não são úteis dentro da sua própria família não vão ser úteis à sociedade, porque se ali naquele microcosmo social ele não aprendeu a ser útil para ninguém, ele não vai fazer isso na sociedade que é um país, por exemplo, né? Então, a tendência é assim, se a gente analisar a história, primeiro surgiram os primeiros grupamentos humanos,
né? As primeiras, vamos dizer assim, homens e mulheres cuidando entre si. Isso foi se expandindo para cidades. Essas cidades foram juntando-se em estados. Hoje a gente vê aí blocos, né, comerciais, blocos econômicos que reúnem vários países. A tendência é sempre ampliar. A tendência é, num futuro que está muito longe, você não ser mais cidadão de um país, e sim cidadão do mundo todo. Todos são irmãos. Universo. Né? Universo. Então, a tendência, vamos dizer assim, da progressão nossa é essa. Né? Então, à medida que a gente vai expandindo essas fronteiras, vamos dizer assim, a gente vai entendendo que nós não temos inimigos, todos nós somos irmãos, fazemos parte da mesma comunidade. Né? Essa é a ideia. Agora, a questão da família tradicional, é porque essas igrejas, essas religiões, são muito calcadas naquilo que Paulo coloca nas epístolas também, né? Então, quando Paulo condenava aquela questão do homossexualismo nas epístolas dele, ele estava falando num contexto completamente diferente. Ele estava falando daqueles que eram realmente promíscuos, aqueles que era uma devassidão total. Agora hoje, vamos colocar hoje aí, tem muito casal que é heterossexual, já eu escutei muitas pessoas falar, nós temos um casamento aberto. Ou seja, o marido transa com outras mulheres para lá, a mulher transa com outros homens para cá. É família tradicional só porque é homem e mulher. Então não tem sentido hoje em dia esse negócio de família tradicional, é porque assim, uma pessoa que é evangélico ou que é católico, ele tem que seguir ali o que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é a lei de Deus, né? Foi escrito por Deus. Foi escrito por Deus, né? Então, as pessoas não querem fugir disso, porque fora da Bíblia o povo fica perdido, porque ele só tem a Bíblia para se orientar. Fora da Bíblia não há salvação. Então, nós entendemos que, na condição de espíritas, a gente entende que negócio de família tradicional são duas pessoas que se amam, se respeitam e quer construir algo junto a isso. Não importa se são duas mulheres, se são dois homens, se é um homem ou uma mulher. Nós estamos cansados de ver casamento que o marido mata a mulher aí adoidado. Casamento tradicional. Então, vamos ser racional. Vocês viram aqui em São José, aqui, que a mulher morreu aí lá em Mirandópolis, né? Que é um casal de São José, o marido foi traficar em outro canto do estado de São Paulo, foi preso, estava cumprindo pena. A mulher foi lá visitar ele, visita íntima, e ele enforcou a mulher porque achou que ela estava traindo ele. Aí a beleza da família tradicional. Doentio como você fala, Babu, de um espírito de terceira ordem que não na categoria. Quer dizer, o cara dá pulsão ao seu instinto de posse de uma maneira sem pensar. Mas eu coloquei isso, porque, na verdade, esse laço de família que o espírito se incorpora, também é para humanizá-lo cada vez mais, trabalhar com o senso moral e principalmente a parte emocional do ser, porque o espírito é uma entidade emocional, ele tem que se humanizar através do sentimento. Mas a questão de muitas vezes em centros espíritas, quando se fala de laço de família, eles ainda buscam, porque não há um trabalho, uma discussão, como ele está fazendo aqui, aberta e correta, de compreender que, se esse livro fosse escrito hoje, a pergunta, eu acho que o Kardec até perguntaria, não a família em si, mas o laço de compromisso afetivo, né? Porque, na verdade, é como o Claudinho, ele frisou bem, a questão é o laço afetivo de compromisso. Porque quando Paulo escreveu, ele estava na cidade de Corinto. O que pega aí é a tal da Epístola aos Coríntios. Corinto era uma cidade que tinha uma devassidão imensa. Era uma cidade portuária.
Então tinha prostituição de tudo quanto é jeito, tinha perversidade de tudo quanto é jeito. Então ele está escrevendo nesse contexto. Então a gente não pode pegar uma coisa que foi escrita 2000 anos atrás e transpor para a nossa sociedade hoje como se nada tivesse mudado. Né? Então a gente tem que contextualizar as coisas. Mas aqueles que interpretam a Bíblia diz que a gente não pode interpretar, porque é a palavra de Deus. Né? Então aí você fica preso num conceito e você não consegue fugir daquilo. Você não consegue modernizar o pensamento, porque a sociedade evolui. De 2000 anos para cá, apesar de tudo, houve uma certa evolução da sociedade. A nossa sociedade Sim. não é mais a mesma de 2000 anos atrás. É isso que a gente tem que entender. Encerremos por hoje, pode cair. Então, beleza. Encerremos por hoje.